Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e o episódio de hoje é especial dada a situação que a gente passa no atual momento, né? A gente está gravando na quinta-feira, dia 26 de março, o episódio vai ao ar na segunda-feira, então com a velocidade dos acontecimentos, pode ser que algumas coisas que a gente fale aqui aconteçam ou deixem de acontecer, mas a gente acha que vale a pena discutir da mesma forma. E o tema é coronavírus e a economia. Tema espinhoso, né? Tem muita coisa sendo discutida, sendo realizada, sendo estudada. E eu quero conversar aqui com meus colegas de bancada para entender um pouco melhor do que está sendo feito. Né? Então, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala, Rafa, como é que estão as coisas aí na quarentena? Fala pessoal, tudo bem? É todo mundo preso, né? Mas faz parte, a gente tem que colaborar, tem muita discussão sobre os impactos econômicos e na saúde da população. Então, os governos estão fazendo um esforço enorme aí, efetivamente uma guerra, né? Para tentar administrar essa situação. Então é isso. Vamos torcer para que tudo passe rápido. Acho que existe um aprendizado aí, uma curva de aprendizado, né? Que faz com que os governos cada vez mais consigam adotar medidas bem-sucedidas para que a gente consiga minimizar esses impactos. Então, eu estou bastante esperançoso aí, com boas expectativas. Vamos lá, pessoal. Boa, vamos lá, vamos lá. E também junto com a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. E aí, Marquinho, tudo certo? Tudo certo, Habib. Afinal, não sou dono de cinema, nem de restaurante, nem de companhia aérea. Tô tranquilo. Desculpa a brincadeira, gente, mas é importante ressaltar aqui já no começo do episódio que esse vírus é sério e se você puder, fique em casa. Pois é, muito obrigado pelo lembrete. Fique em casa, né? Se resguarde para achatar a curva, como dizem por aí. A gente, obviamente, não vai entrar nos aspectos técnicos da epidemiologia do vírus, porque aqui nenhum de nós três sabe absolutamente nada sobre o assunto. Então a gente vai tentar falar um pouquinho do nosso dia a dia aqui, da parte econômica, financeira. Né? Só colocando o contexto, na quinta-feira a gente gravou aqui no BTC Cast, se você está ouvindo a gente pelo podcast ou no nosso canal no YouTube, né, a gente tem outro canal que é o BTC Journal, onde a gente fala sobre empresas, estratégias das empresas e também estamos falando bastante sobre a gestão da crise. E no episódio da última quinta-feira, né, a gente falou sobre tomada de decisão e como a tomada de decisão implica, né, em uma renúncia, na grande maioria das vezes, e também deve ter um objetivo bem claro e uma análise técnica muito bem estruturada. E aqui, né, os governos, a gente vai falar bastante aqui dos governos e dos bancos também em todos os países, mas focando no Brasil, tem alguma tomada de decisão a ser tomada. Né? Então tem alguns aspectos importantes e eu queria bater um papo com vocês sobre como que os governos, né, também através do sistema bancário e de outras formas, estão tentando lidar com essa crise econômica do coronavírus, né? Independente das outras crises econômicas, das outras causas, né, da crise econômica no Brasil, por exemplo, né, a gente fala do coronavírus, principalmente relacionado à quarentena, à queda do comércio, queda das relações de trabalho, né, das atividades de trabalho, e isso tem um impacto econômico muito forte. Né? E aí tem algumas ações que estão sendo tomadas mundo afora. E aí, Marco, queria começar contigo, tá? Para elencar aí para gente o que tem sido feito, ou pelo menos estudado, falando aqui do Brasil, depois a gente pode espalhar para o que está sendo feito no resto do mundo. E aí, o que está sendo feito aqui? Legal, Habib. Lá nas nossas aulas, né, do GBP, as aulas de análise de investimentos, a gente fala sobre três maneiras que os bancos centrais conseguem utilizar para poder dar liquidez no sistema. O que acontece? A gente está vivendo numa crise, uma pandemia, uma crise sanitária, e as pessoas, primeiro, estão ficando em casa, né, ou seja, reduzindo a demanda. Por outro lado, por elas estarem ficando em casa, a oferta de produtos, ou seja, a produção, é, também está abalada. Ou seja, você tem uma crise dos dois pontos.
uma crise na demanda e uma crise na oferta. E isso gera uma crise geral, né? Gera menos qualidade de vida. E aí os estados eles vêm tentando mexer no que eles conseguem para poder até diminuir os efeitos da crise ou prolongar essa crise. Então, lá nas nossas aulas, a gente ensina 3 maneiras que o governo, que o Estado tem, que o Banco Central mais especificamente tem, de conseguir influenciar, conseguir intervir na economia. Aproveito para fazer um disclaimer, eu sou austríaco, então eu sou contra qualquer uma dessas formas do Estado intervir na economia. Mas é uma coisa que acontece, é uma realidade. Quais são essas 3 principais formas? A primeira é a taxa de juros, né? Então, alterando a Selic meta, né? Altera-se a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia brasileira. Esse é o primeiro ponto que a gente consegue ajustar aí para conseguir aumentar a rapidez com que o dinheiro move, aumentar a famosa liquidez. Tá? Como que o governo faz isso? Como que o Estado faz isso? Primeiro, eles definem uma Selic meta, e aqui no Brasil, Habib, a taxa caiu, né, de 4,25 agora para 3,75, e aí, através da sua mesa de operações, o termo que a gente utiliza é mercado aberto, ele consegue fazer com que a Selic meta convija, fazer com que a Selic convija para a Selic meta. Essa é a primeira maneira que o Banco Central tem de intervir na economia. A segunda maneira é utilizando os compulsórios. O que seria isso? Acho que depois a gente pode falar um pouquinho melhor, mas todo o dinheiro que a gente coloca no banco, ele pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa, perfeito? Numa alavancagem bancária. E só que parte desse dinheiro tem que ser depositado lá no Banco Central. É o que a gente chama de compulsório. Então, quando o governo aumenta ou reduz essa obrigação do banco colocar dinheiro lá no Banco Central, você acaba tirando ou colocando mais dinheiro na economia, aumentando ou diminuindo a liquidez da economia. Tá? No caso aqui do Brasil, o governo reduziu os compulsórios em títulos de longo prazo, agora essa semana, de 25% para 17%. Ou seja, a gente tem uma liberação de 8% do volume total de dinheiro em ativos de longo prazo que agora os bancos podem emprestar para outras empresas para gerar continuidade. E o terceiro mecanismo que o Estado tem de intervir na economia é através do redesconto de liquidez, muito utilizado lá na crise de 2008. O que é isso? É quando o Banco Central compra ativos das empresas. Então, o que aconteceu lá em 2008, né? A gente teve a crise imobiliária americana e aí todos os ativos de hipoteca americano caíram drasticamente seu preço. Né? Então, o que o Fed naquela época fez? Ele comprou esses ativos podres, que a gente chama, ou seja, ele deu o dinheiro no banco e comprou dele esses ativos hipotecários. Essa é a terceira maneira que o governo tem de intervir no mercado. Boa, Marquinho. Antes da gente falar da quarta maneira, só queria intervir aqui e depois passar a bola para o Rafa. Né? Você falou primeiro da taxa de juros básica, né? Então a redução aqui no Brasil de 4,25% para 3,75%, né? Que efeito isso tem no consumidor final ou na empresa? Né? Ela tem acesso a capital com juros mais baixos, né? Então facilita o empréstimo. Isso nesse momento de crise é importante. Isso aumenta essa demanda, né? Mas eu queria que o Rafa pontuasse também alguns riscos e já associado ao compulsório. Né? A partir do momento que se diminui o compulsório, a necessidade do banco deixar o dinheiro do Banco Central, ele pode emprestar mais, aumentando a alavancagem. Aí, Rafa, queria saber de você, que aparentemente são ótimas ações, mas como a gente comentou no BTC Journal, né, tomada de decisão muitas vezes implica em alguma renúncia ou algum risco associado. O que você imagina que tem de risco no futuro, vamos dizer, depois que essa crise passar tal, que consequência ruim pode gerar esse tipo de coisa? Você chegou a fazer essa análise, alguma coisa que a gente possa comentar? O que está acontecendo? Né? O Banco Central, quando ele adota todos esses estímulos monetários, o que ele está tentando fazer é aumentar a liquidez da economia, aumentando a oferta de dinheiro, basicamente. Né? Então, os custos do dinheiro tendem a diminuir de uma forma geral. Só que tem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Né? Na última decisão do Copom, quando o Banco Central decidiu cortar a taxa básica de juros
em meio ponto percentual, existia uma dúvida relacionada ao impacto que isso teria nas taxas de longo prazo, né? Porque quando o Copom ele corta a taxa de juros, ele está gerando um estímulo que geraria um aumento da inflação na economia, né? Então, isso é um risco que tem que ser avaliado pelo Banco Central. Recentemente houve a divulgação do IPCA 15 e ele foi bem baixo. Então, assim, parece que a inflação ela efetivamente está cedendo bastante. Então, o que dá espaço e está fazendo com que as apostas aí por novos cortes nas taxas de juros passem a existir. Só que o que a gente está enxergando, né, no mercado? Esses cortes estão fazendo com que as taxas de curto prazo elas efetivamente cedam. Então, quando a gente olha os vencimentos mais curtos, né, então seriam as dívidas de curto prazo, como o mercado está precificando, as taxas estão caindo. Mas para os prazos mais longos, essas taxas estão subindo. Isso também tem uma relação com algumas medidas fiscais que estão sendo adotadas, mas também tem uma parte de relação com uma expectativa de inflação futura que possa surgir. Um outro problema que existe, né, em relação a essas medidas de estímulo monetário é que você aumenta a liquidez, mas você não necessariamente gira a economia, né? Porque pode existir o que a gente chama de empossamento da liquidez, ou seja, o dinheiro ele está disponível, mas ninguém quer usar aquele recurso. Então, se o dinheiro está disponível, mas não existe o aumento do crédito, né? Se o mercado de crédito ele não está ativo, esse dinheiro ele fica empossado. Todo mundo que tem o dinheiro faz o quê? Deixa o dinheiro guardadinho em ativos seguros e ninguém quer tomar risco, ninguém quer fazer investimento, ninguém quer fazer nada. Então, o Banco Central ele consegue muitas vezes aumentar a liquidez, baratear o recurso, mas isso não necessariamente vai implicar, né, num estímulo. E aí, quando a gente vai para essa situação muito particular, que é uma situação em que ninguém está saindo de casa, é bastante complicado, porque você barateia o valor do recurso, você facilita o pagamento das empresas, só que, ao mesmo tempo, a produção, a economia está toda parada, né? Então, como é que você vai fazer para reativar a economia se ninguém está trabalhando, se as empresas estão entrando, né, num lockdown? Então, é uma situação bastante única e muito complicada. Aí vem a necessidade dos estímulos fiscais, né, para complementar o que está acontecendo do lado monetário. Efetivamente, essa crise em particular, o estímulo monetário ele não é algo que tem tanto poder, ele ajuda, obviamente, a gente está vendo os bancos centrais do mundo inteiro fazendo e adotando medidas assim impensáveis, efetivamente um esforço descomunal, mas ainda assim está tendo que ter por outro lado, né, um apoio da parte fiscal e, ao mesmo tempo, uma preocupação dos governos em fazer com que, aos poucos, as empresas voltem a trabalhar, ou seja, que exista uma reabertura dos países, né? Então, assim, é isso. É estímulo monetário pesadíssimo, mas ainda assim tem que existir estímulo fiscal muito forte também e, ao mesmo tempo, não, essa situação do fechamento dos países e das economias também não pode se prolongar por tanto tempo, porque se prolongar mesmo assim, mesmo com tanto estímulo, isso não vai resolver. Boa, antes da gente falar sobre estímulo fiscal, né, eu queria passar para o último ponto, ainda do estímulo monetário, que o Marquinho vai falar, mas só para consolidar, né, quando a gente fala dessas facilitações de liquidez através de crédito, redução de taxa de juros, na ponta, para a pessoa física que precisa do dinheiro, que está sem salário, ou a pessoa que é informal, né, ela vai abrir seu banco e a ideia, né, é que ela consiga acesso a crédito mais fácil e mais barato. E aí ela consegue pagar suas contas, né, fazer seu mercado nesse período de quarentena, sem se preocupar em ter dívidas exorbitantes no futuro. Né? Ela conseguir fazer isso com um pouco mais de facilidade e o governo e os bancos centrais e os bancos de varejo também permitirem esse tipo de crédito através de todas essas ações. A mesma coisa com empresas pequenas, médias empresas, que também conseguem crédito nesse sentido. Né? Então, ao invés de quebrar, fechar as portas, elas pegam crédito de preferência. Né? Claro que isso
tem os bancos, né? Como eles vão fazer a sua taxa de crédito nesse momento, assim por diante. Tem crédito subsidiado, que pode acontecer com bancos públicos eventualmente, né? Isso daí também pode ser visto aí no futuro, né? Ainda não entrou, acredito, mas dado que a gente está gravando o vídeo, ele vai sair só depois, pode ser que aconteça. De qualquer forma, é importante analisar, né, do ponto de vista do usuário final, né, da pessoa que é informal, do trabalhador que está sem trabalho, que vai perder o emprego, e das pequenas e médias empresas principalmente. Então, esses estímulos de crédito, né, do compulsório, do redesconto de liquidez e a redução dos juros podem ajudar. E aí eu passo a bola de novo para o Marquinho para falar do último ponto, né, o quarto, que está sendo implementado por diversos governos mundo afora, né, e pode acontecer, ou provavelmente vai acontecer no Brasil também. Né? E aí, Marquinho, qual que é esse quarto aspecto aí que a gente deve levar em consideração? Legal. Sendo o redesconto de liquidez, quando o Banco Central compra um ativo de alguém ou alguma empresa, ou seja, ele paga dinheiro para ter dentro do seu ativo aquele investimento, aquele qualquer coisa, né? O quarto ponto é você simplesmente, o Banco Central simplesmente não pegar nada em troca. Ele simplesmente dá o dinheiro e é isso. Como mágica. Beleza, então aqui a gente está falando muito provavelmente de emissão de dívida, né? Tem possibilidade também de aumento de base monetária, eventualmente alguns governos vão fazer isso, mas saiu recentemente, né, os Estados Unidos com um pacote trilionário, né, de ajuda, onde ele vai liberar um cheque de $1.000 aí por família para lidar com essa quarentena, né, e ter a possibilidade de comprar suas coisas e tal, dado que a economia está parada nesse momento. Né? Então essa também é uma possibilidade, mas que também pode gerar problemas de longo prazo. Né? Aqui no Brasil a gente está com uma proposta aí de R$ 200 por família ou por pessoa em potencial, né? Mas é uma outra forma que também faz parte aí da tomada de decisão dos governos e dos seus bancos centrais. Acho que esse é um ponto importante. E aí também, junto com isso, eu queria passar a bola de novo para o Rafa, para falar, além desse ponto, se quiser fazer algum comentário sobre essa questão do endividamento, né, aumento do endividamento do Estado através de um programa de transferência direta, né, não através dos bancos, mas de transferência direta, e também dos aspectos fiscais, o que pode ser feito tanto na questão do custo quanto na questão da receita, né, se tem alguma coisa que está sendo discutida hoje, né, e o que pode ser feito no aspecto fiscal. E aí, Rafa, como é que resolve esse problema? Vamos lá. É muito complicado, né? Porque quando a gente olha para as economias desenvolvidas, o nível de endividamento dos países europeus e dos Estados Unidos já era bastante elevado antes dessa crise. E aqui no Brasil, a gente observou nos últimos anos um aumento do endividamento público bastante substancial quando a gente compara ele com o PIB, né? Isso foi decorrente dos anos que a gente viveu de recessão. Então, a gente estava aqui acabando de sair, né, ou num momento de reversão ou de aceleração do ciclo econômico, e aí a gente foi pego por essa crise, que foi uma crise, que é uma crise sem precedentes, né? O que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, argumenta, e o que ele usa para defesa, é que como as taxas de juros da dívida pública no Brasil caíram muito no ano passado, isso gerou uma economia bastante grande, ou uma diminuição dos gastos, o que fez com que o espaço hoje para o Brasil atuar, né, o poder de fogo fiscal do Brasil é maior do que era no passado. Ainda assim, existem várias questões bastante delicadas. Então, as iniciativas que o governo está tomando para conseguir implementar um estímulo fiscal são iniciativas que postergam alguns pagamentos, né? Ou seja, o governo está tentando adiar, por exemplo, alguns pagamentos via bancos públicos, de empresas, eu vou falar um pouquinho mais, e ele também está tomando ações como, por exemplo, antecipar pagamento de 13º, né, para os pensionistas do INSS, mas, de uma maneira geral, o governo está tentando fazer um esforço aí de implementar um estímulo fiscal, mas sem estourar o teto de gastos. Essa seria a tentativa, não sei se isso vai ser possível, mas ele está adotando uma série de medidas para
tentar implementar um estímulo fiscal sem fazer com que o nível de gastos como um todo, e quando a gente olhar para a janela do ano, em 2020, aumente significativamente. Então, esse esforço ele é bastante válido, porque, dado o espaço, né, limitado, o Brasil não tem o poder de fogo dos Estados Unidos nem da Europa, obviamente. Então, tem que existir, sim, uma preocupação em não aumentar demais os gastos públicos, no caso dessa crise, dentro do possível, porque, senão, justamente o efeito no futuro, o efeito de longo prazo, vai ser bastante perverso, né? Então, tem isso aí, a iniciativa de, às vezes, transferência de recurso para algumas famílias mais afetadas, né, famílias de baixa renda, tem a antecipação do pagamento do 13º, então foi uma parcela para abril, a primeira para abril, a segunda para maio, agora de 2020, só que você paga agora e deixa de pagar no final do ano, né? Então você está tentando antecipar um pouco, aí jogar um pouco mais de dinheiro para a população. Tem algumas iniciativas também dentro do FGTS, para que as empresas, por exemplo, deixem de pagar o FGTS durante um prazo de 90 dias, e aí você tem menos dinheiro sendo direcionado para o governo, mas você gera um alívio para as empresas. Existem discussões a respeito do corte, né, do pagamento dos salários do funcionalismo público, que isso também é despesa do governo. Então, uma série de medidas que estão sendo pensadas e anunciadas aos poucos. Aqui no Brasil ainda não tem total clareza sobre o que pode ser feito, e a gente também está com um pouco de dificuldade para mensurar qual vai ser o impacto sobre o nível de desemprego, né? Tem gente falando aí em algo em torno de, sei lá, 40 milhões de desempregados se não for, se nada for feito, e se essas medidas de restrição se prolongarem por um tempo demasiado. Então, a gente está vendo, por um lado, o empresário, né, o empresariado muito preocupado com o que pode acontecer e fazendo uma certa pressão sobre o governo federal, governos estaduais, municipais, para que o período de lockdown não seja tão grande. Ao mesmo tempo, do lado do Ministério da Saúde, também a gente tem que sempre tomar cuidado para que não seja instalado um caos social lá na frente, senão o custo, se isso descontrolar, vai ser muito maior. Então, é dentro desse equilíbrio. E aí, falando um pouco dos Estados Unidos, esse pacote fiscal que eles estão, que está sendo aprovado, foi aprovado no Senado, né, e deve ser aprovado na Câmara também, é uma coisa absurda, né? E se a gente olhar para o momento que a gente está vivendo, que é um momento de reversão do número de mortos e contaminados na Europa, e os Estados Unidos devem entrar nessa fase, né, da curva de sino, que eles estão chamando, de contaminação do coronavírus. Se a gente passar por isso, as economias reabrirem num prazo relativamente mais curto, e com essa tonelada de estímulo fiscal e monetário que está sendo injetada na economia, pode ser que a recuperação seja relativamente rápida. Então, é porque, assim, é uma coisa estrondosa, realmente, o que eles estão fazendo. Só que, e aí, como é que os governos vão financiar todo esse montante, né, de estímulo fiscal? Através da emissão de dívida. Então, vai ter que emitir muita dívida, uma parte dessa dívida vai ser absorvida pelo balanço dos bancos centrais, né? Então, aí sim é importante esse poder de fogo dos bancos centrais para absorver uma parte dessa emissão de dívida, mas a coisa vai entrar em patamares assim impensáveis, e eu não sei exatamente como isso vai se desenrolar lá no futuro. A gente tem já existiam conversas no passado, né, sobre um perdão, vamos dizer assim, entre aspas, das dívidas governamentais, né? Então, simplesmente o governo ele não consegue mais pagar, admitir isso, e aí tem que fazer alguma coisa para, quase como se fosse uma renegociação da dívida dos próprios governos. Então, já existia essa conversa antes dessa crise, imagina agora. Né? Os Estados Unidos eles têm um gasto de 4,7 tri por ano, e só esse pacote fiscal é um estímulo de 2 tri. Então, imagina. Mas precisa, né? Não tem como, porque senão os países podem entrar numa depressão econômica bizarra, e aí a consequência vai ser muito pior. Que bom que hoje existem ferramentas fiscais e monetárias para que a gente consiga minimizar o impacto dessas crises, né? Pois é, Rafa, é muito importante a gente colocar isso na mesa, né? Porque existem discussões aí sobre todo mundo passa fome, todo mundo fica sem dinheiro, o caos social, e existem ferramentas, algumas delas, que permitem com que isso não aconteça. É claro que muitas delas terão custos no futuro, né? Custos tanto na geração de empregos como
na melhoria de qualidade de vida e no desenvolvimento econômico da nação, projetos de infraestrutura e tudo isso, né? Mas é importante saber que existem ferramentas que permitem com que no momento de quarentena, eventualmente, a gente consiga ter um mínimo aí de qualidade de vida garantida, né, através de algumas ferramentas monetárias e fiscais, como vocês colocaram. Né? Só um ponto adicional, né, tem projetos no Brasil, no Senado, correndo também do ponto de vista fiscal em relação a impostos, né? Então, como pagar essa conta no futuro? Né? A gente hoje está na discussão, ou estava, né, algumas semanas atrás, da reforma tributária, da simplificação tributária, principalmente dos impostos chamados indiretos, né? Os impostos como ICMS, ISS, PIS, COFINS, né, que facilitaria bastante para as empresas, aumentaria a produtividade assim por diante, né, mas tem pacotes de estímulo fiscal no intuito de impostos, por exemplo, sobre lucros e dividendos, grandes fortunas, dentre outros, para pagar essa conta no futuro, que também tem seus pontos positivos e negativos. E aí vem daquele ponto da tomada de decisão, né? Porque uma decisão de aumentar imposto para um segmento pode gerar fuga de capital, pode gerar desinvestimento em outras áreas, fora os pontos positivos que são afetados, né? Mas realmente tem ferramentas. E aí, Marquinho, eu queria saber de você, né? Você que comentou aí sobre essas 4 possibilidades, né? Que você acha aí que o governo pode acabar fazendo e gerar como consequência aí? O que você acha que vai acontecer? Tem algum chute? Certamente eles vão fazer o Blue Book aí dos bancos centrais, então já injetaram dinheiro na economia e vão continuar injetando. A gente pode ter várias consequências negativas em relação a isso. É óbvio que, dado o cenário que existe hoje, é o caminho a se seguir, não adianta, vai ter injeção de dinheiro na economia. Se a crise piorar muito, que, gente, não é o que eu acho que vai acontecer, se a gente vai ver governo salvando banco, governo salvando várias empresas, como aconteceu em 2008, como já está sendo discutido, por exemplo, para o setor de aviação, né, para vários setores que estão realmente aí parados e que, se não tiver fluxo de caixa, realmente vai parar, né? Existem algumas consequências negativas, claro. Então a gente pode pegar, por exemplo, o próprio Brasil, né? Então o Rafa comentou agora há pouco que o Brasil está num momento diferente dos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos vem em um bom estado econômico desde 2009, né? Ou seja, a gente está aí há 11 anos sem uma crise, talvez um dos maiores tempos, né, que a gente não tem um ciclo econômico, um boom. Aqui no Brasil, a gente estava começando a sair da crise, né, crise causada principalmente pelo aumento de gastos do governo, né, então a gente teve lá no período de Dilma, um gasto absurdo, né, e de novo, quando você coloca dinheiro na economia, você vai escolher quem você quer colocar o dinheiro, e acabam que os amigos, os políticos que vão receber essa grana primeiro, né? E aí acaba indo para outro fenômeno que eu vou falar logo em seguida, que é a inflação. Bom, o que foi muito ruim desse período, por exemplo, Dilma? Criou-se a nova matriz econômica, gasta-se dinheiro para caramba, crise, né? Inflação chegando a 14, 15%, crise, né? E aí, agora que 2020, que a gente estava começando a se recuperar, ou seja, lá 5 anos para começar a ir para aquela fase do ciclo econômico que é o boom, né? Que é quando a gente realmente fica mais forte, cresce, e aí a gente foi pego de jeito, né? Pelo coronavírus, que, cara, não é brincadeira, é um vírus que se espalha muito rapidamente. O lado bom é que tem se mostrado não tão mortal quanto as primeiras expectativas, então existe aí alguns lados positivos. Outro lado positivo é que a gente já tem alguns remédios sendo testados, você tem várias empresas privadas, farmacêuticas privadas procurando a cura e a vacina para essa doença, o que mostra que temos um caminho. Eu sou bastante otimista em relação a Brasil e a mundo. Eu acho que a gente vai sair dessa crise. Eu acho que então logo as coisas fiquem um pouquinho mais calmas, a gente vai voltar a trabalhar, não tenha dúvida, até porque se a crise se prolongar muito, Habib, não adianta você ter estímulo fiscal, porque o que importa para a qualidade de vida de nós, indivíduos, é a produção, né? Então você não adianta ter dinheiro ao infinito se você não tem produtos para comprar.
né? E aí eu chegaria aí na parte da inflação, né, que é uma das possíveis consequências negativas, né, desse aumento, esse estímulo monetário agora, né? Ao meu ver, assim, existem três possibilidades que podem acontecer depois de todo esse estímulo monetário, tá? A primeira e a pior de todas é a gente ficar igual o Japão está desde 1989, né? O Japão teve uma grande bolha, né, quase 31 anos atrás, 1989, só para vocês terem uma ideia, a Nikkei, né, o índice da bolsa, né, do Japão estava em 40 mil pontos, e durante esses 30 anos, o Japão nunca conseguiu se recuperar dessa crise quando a bolsa caiu lá dos 40 mil pontos para 10, 20 mil pontos, e até hoje é isso que está. É uma depressão econômica sem inflação, né? Então você está prolongando uma crise. A segunda coisa que é bem provável que aconteça aqui no Brasil é a inflação de preços, ou seja, você tem pouca produção, você tem pouca oferta, e você tem uma demanda que está sendo estimulada até artificialmente, né, com esse crédito. Ou seja, as pessoas vão comprando, mas tem muita demanda, pouca oferta, você tem aí o aumento de preço generalizado, a inflação de preços. E a terceira coisa que pode acontecer é o que estava acontecendo nos Estados Unidos até o corona chegar, que é você ter um gigantesco estímulo monetário, mas esse gigantesco estímulo monetário não vai diretamente para o preço do mercado, não vai realmente, não gera inflação de preço, mas gera inflação de ativos, né? Então todo esse estímulo monetário e para, por exemplo, a bolsa de valores que estava no seu maior índice desde então. Boa, não, é importante você falar dessas consequências todas, né? Porque é justamente que eu ia passar a bola pro Rafa, né? Você já adiantou aí, deu spoiler da última pergunta, mas é legal. A gente tem uma série de estímulos monetários e fiscais que serão necessários e serão implementados para evitar fome e quebra generalizada das empresas num período de economia parada. Né? Isso vai acontecer, a gente está aguardando isso acontecer, né? Tem várias decisões a serem tomadas, mas essa é uma decisão que possivelmente todos os estados afetados pelo coronavírus vão acabar tomando. E aí a expectativa do futuro. Né? Então, como você comentou, uma possibilidade muito alta é a inflação, né? Retornar. Não sei a qual nível, né? Isso daí obviamente seria muito difícil a gente fazer um modelo para ter esse tipo de expectativa. E também aumento do preço dos ativos, né, de forma desproporcional, como você comentou. E aí, Rafa, do seu ponto de vista, né, passado a crise, passado o problema do coronavírus, os estímulos fiscais e monetários sendo implementados, quais os desafios que a gente vai enfrentar aí depois, hein? Eu acho que vai, enfim, é muito difícil prever isso, né? Vai depender um pouco da disposição das empresas pela recontratação das pessoas. Então, a gente está vendo aí os níveis, né, de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos e no Canadá explodirem para recordes históricos, assim, uma coisa absurda. Mas a gente está vendo algumas iniciativas, por exemplo, ali hoje, essa semana, uma notícia que as lojas Renner já avisaram que não vão demitir ninguém. Então, é muito legal esse tipo de atitude e posicionamento das empresas que têm capacidade para fazer isso, mas não é todo mundo, né? As pequenas e médias empresas são aquelas que têm menos fôlego para aguentar um período de 1 ou 2 meses com muito baixa atividade econômica, e são essas que têm que ser mais ajudadas pelo governo. Então, acho que no primeiro momento é esperar que o nível de empresas quebrando não seja muito grande, porque essas empresas, elas passado esse período, elas vão conseguir retomar, né? Se isso acontecer, o cenário vai ser um cenário um pouco mais positivo. Agora, se houver muitas empresas fechando as portas, aí vai dificultar um pouquinho a recuperação. Então, por mais que haja ajuda do governo, ainda assim a recuperação vai ser um pouco mais lenta. Quando a gente olha para o mercado financeiro, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, as empresas da bolsa são justamente as empresas mais fortes, né? Então, elas vão ser, obviamente, se o desemprego aumenta muito, você tem uma diminuição da atividade econômica que vai impactar essas empresas, mas elas vão quebrar. Essas empresas não vão quebrar, esse é um ponto. O segundo ponto é que
o nível de correção que a gente está vendo nos mercados, ele foi absurdo, né? Assim, então, muito do que a gente viu até esses dias, Bovespa chegando a 60 mil pontos, o S&P derretendo, então a recessão já estava em boa parte precificada. Então, acho que também em termos de mercado financeiro, eu acho difícil que a gente enxergue uma volta aos níveis que a gente viu nos últimos dias, tá? A tendência agora é recuperar um pouco, estabilizar e depois ver o que vai acontecer. E, como a gente já conhece o ciclo dessa doença, eu acredito que também o impacto é isso, 2, 3 semanas, depois os governos eles têm que começar a buscar soluções para que a gente consiga, para que a retomada seja o mais rápido possível. Como o Marquinho comentou, a taxa de letalidade nas faixas etárias abaixo de 50 anos é muito pequena. Então, acho que. E a gente sabe que 70%, 80% do mundo vai ser contaminado pelo coronavírus. O ponto é em que velocidade isso vai acontecer, mas não tem muito por que retardar. Efetivamente, a preocupação maior tem que ser com os mais velhos, né? Com os idosos. Então, assim, como era tudo muito desconhecido, era muito difícil que os governos tomassem alguns posicionamentos. Agora que está ficando mais claro como esse vírus se propaga, qual é a letalidade, tudo isso, acho sim que os governos têm que buscar soluções para aos poucos ir botando o pessoal para trabalhar, o pessoal mais novo, porque esse pessoal não vai morrer, no máximo vai ficar uma semana em casa, mas assim, dado esse equilíbrio, né, entre o problema de saúde e o econômico, a gente não pode negligenciar o problema econômico, então a solução passa um pouco por aí, pensar em soluções para reabrir as economias mais rápido e minimizar o impacto econômico. Então, eu acho que isso vai acontecer, a reabertura vai acontecer de forma gradual e espero que aí com esse monte de ajuda, né, estímulo do governo, as empresas consigam se manter vivas, né, não quebrar, que a gente não veja uma quebradeira e depois eventualmente a gente vê um período de recontratação para que os níveis de desemprego não fiquem muito elevados. E aí a economia volta ao normal. Aí a gente acho que a gente vai ver aí de novo as empresas operando, o lucro aparecendo e a economia deve estabilizar. Então, é algo em torno de 2 ou 3 meses aí na minha cabeça para isso passar. A gente tem alguns pontos, né, Rafa, em relação à retomada das atividades normais, né, diversos estudos colocando diversos prazos diferentes, né, a importância de retardar o contágio é justamente para não sobrecarregar o sistema de saúde, né, evitando mortes evitáveis, né, então por mais que seja repetitivo, né, esse ponto é importante, né, porque tem como muita gente que não vai morrer devido à doença, vai precisar de atendimento médico, o retardo ele é importante para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Para isso, o governo está implementando algumas medidas de hospitais de campanha, né, todo esse negócio, e isso é muito importante. Na minha visão, acredito que a quarentena deve durar até quando os cientistas, pesquisadores e os profissionais de saúde acharem que deve durar, né, o governo sangra até quando puder, e depois a retomada vai ser dura, né? Vai ser dura para todo mundo. Acredito que muito do caminho vem pelo endividamento, que vai ser prejudicial a médio e longo prazo, né? Vai fazer com que o Brasil entre num ciclo de recessão bem complicado, né? Mas também existem estímulos fiscais do ponto de vista da receita que eu acredito que devem surgir no futuro, tá? Não acho impossível ou improvável a gente lidar com aumento de impostos em algumas linhas aí nos próximos meses, viu? Ninguém gosta muito de pagar imposto, né? O Marquinho também não gosta bastante, né? Não sente um grande prazer aí em pagar imposto, mas eu acho que essa é uma possibilidade alta. Mas eu acho que é isso, pessoal. A discussão é essa, né? Dado que está todo mundo falando sobre esse tema, achei importante a gente abordar as formas como os governos, os bancos centrais podem eventualmente ajudar a lidar com essa crise. Marquinhos, se você tiver algum comentário aí, quiser falar alguma coisa aí para terminar nosso bate-papo, manda bala. Claro, Habib, eu tenho aqui separei, né, duas ações aqui que quase todo mundo vai concordar comigo, que são ações que podem ajudar a gente aí, que o governo pode fazer, tá? Primeiro delas,
liberar o FGTS para ontem, né? Esse dinheiro que a empresa, em vez de dar para você todo mês, é obrigado a deixar lá numa conta do governo, esse dinheiro pode ser liberado, ele é um dinheiro que já é do trabalhador e fica lá bloqueado. Esse seria a primeiro ponto aí que eu acho que até o Rafa, o Habib, todos nós vamos concordar. E o segundo, que para mim só os políticos não vão concordar, que é cortar esses custos idiotas, como, por exemplo, o fundo partidário, e cortar eles, ou, no mínimo, colocar esse dinheiro para construir hospitais, esse tipo de situação, tá? Depois vocês falam se vocês concordam comigo ou não. Queria, já, é a finalização, Habib? Ou depois passa para mim para finalizar? Pode ser, mas se quiser comentar mais um pouco, vamos lá, manda bala. Mas eu já concordo, já digo que concordo com as duas ações que você sugeriu. Boa, excelente. Rafa, concorda também com as minhas ações? Concordo 100%, vamos embora. Ótimo, pessoal. Então, para me despedir, né, sempre agradecer aí a você que está ouvindo, assistindo até aqui, e terminar com uma frase de um autor que eu gosto muito, estou aqui com o livro dele, inclusive, é o Ludwig von Mises. Ele fala assim: ó, nenhuma emergência pode justificar o retorno à inflação monetária. A inflação não tem como criar e produzir os bens de capitais necessários para qualquer projeto. Não cura condições insatisfatórias, apenas auxilia temporariamente a mascarar as atitudes dos governantes cujas políticas provocam a catástrofe. E com isso, deixo o meu até logo e até o próximo BTC Money. Muito obrigado, Marquinho, valeu. Rafa, manda aí sua despedida. Legal, pessoal. É isso, otimismo, cuidado, responsabilidade e vamos torcer para tudo isso passar rápido. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Hein? Muito obrigado, Marquinho, obrigado, Rafa. Só para fazer uma provocação final para o Marquinho, eu como um keynesianista de carteirinha, não posso deixar de citar Milton Friedman, né, liberalista, que fala que no fundo todo mundo é keynesianista. Mas fica só pela provocação. Queria agradecer vocês dois pela contribuição. Pedir para você que está ouvindo a gente ou vendo a gente pelo YouTube, né, nesse momento, fique em casa, é mais seguro. A gente pode retardar esse problema, né, a superlotação dos hospitais, né, um problema que me afeta pessoalmente, né, dado que a minha noiva ela é médica, né, tá atuando num dos hospitais que está escolhido para tratar apenas os casos de coronavírus, né? Existe uma possibilidade grande de eu estar infectado e ser um caso assintomático, mas eu venho falar com vocês depois. Mas ela está se protegendo bem, tá tudo certo, né? Mas é importante tomar todo o cuidado possível e os governos com as suas ferramentas e a gente vai dar um jeito de lidar com isso. Muito obrigado pela paciência e pelo interesse e nos vemos no próximo BTC Money. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.